A jornada no mundo organizacional, pessoal, para trazer para o nosso dia a dia. Vou dar aqui um testemunho. Eu trabalho como consultor, né, em trabalhos de coaching individual e também em trabalhos grupais. Sinceramente, o que mais falta hoje no mundo organizacional é protagonismo, é propósito, é jornada heróica. E todas as vezes que eu falo de algum tema, eu estou falando da palavra propósito. Às vezes eu me sinto até um papagaio, né? Propósito, propósito. Qual é a saga? Qual é a trama? O que é? O que você quer deixar? Tudo, em tudo, né? E eu participei de alguns projetos bem bacanas, ainda bem que existem essas oportunidades, porque aí a gente vê que não é tão quixotesco, né? Escreve a tua história. Qual é a saga? Qual é a tua trama? O que você está gerando? Quem é o protagonista? O tempo todo, pessoal. É isso que a gente precisa inculcar nas organizações. As organizações têm muitas modas, mas tem pouco engajamento. E eu não estou falando de reter, essa palavra até não é boa. Não é reter, é engajar a pessoa com o projeto. É 3 anos? É 3 anos. Circle of Life, ciclo da vida. O ciclo heróico dele era 3 anos. A gente fica querendo por 10, 20 anos, e talvez seja o ciclo dele, sem engajar, sem querer chegar no propósito, trabalhando os gaps. A gente quer, aí fala do reter trabalhando os gaps. Impossível. Essa equação não fecha, pelo menos na minha opinião, o que eu estou experimentando, né? Quero rapidamente falar da liderança, a jornada como exercício de liderança, porque é o tema desse congresso. E aqui eu quero dizer uma coisa, pessoal. O líder herói não é o líder carismático, tá? Vamos superar essa fase? É uma fase que até hoje me causa um certo desconforto. A fase do líder de capa de revista. O grande executivo, que tem... Ninguém gente. O bom de trabalhar como consultor, é que a gente conhece as histórias de bastidores. Ninguém é. Eu não sou, você não é. A gente está todo mundo correndo atrás de ser seres humanos melhores. Só que viram os mitos intocáveis, né? De um grande executivo, um grande modelo. Tem pessoas que são mais exemplares que outras, sim. Mas vamos sair dessa mentalidade que o líder uau, que temos que gerar reverência. Não. Vamos pensar a liderança de outra maneira? Como o herói exerce a liderança? Ele se afasta do sistema, se lembra do se afastar? Jornada do herói. Ele olha de fora o sistema, ele fala, o que está acontecendo aqui? Quais são as relações que estão implícitas aqui? O que está em jogo aqui? E ele volta, mas não para dizer, sigam-me. Ele volta para impactar o sistema de maneira inteligente. E aí, cada um vai saber a maneira de fazer. Então, o herói líder, o líder heróico, como vocês quiserem, é aquele que se atreve a desarticular o sistema, se é que isso é necessário. Se ele realmente viu que isso é necessário. Atenção, o sistema pode estar extremamente saudável. De vez em quando é bom se distanciar para ver o que fazer. Mas eu estou falando, como é a maioria das nossas vidas, muitas vezes a gente vê que o sistema está doente, que não está rolando, que a coisa não está legal. Tem que se distanciar. E por que heróico? Porque não é fácil. O autor que eu mais gosto que fala de liderança se chama Ronald Heifetz, de Harvard. E ele tem uma frase que eu falo nos programas que eu facilito de liderança, que é assim, liderança é viver perigosamente. Ele tem outra que diz, liderar é atrever-se a morrer. Quem vai querer liderar se atrever-se a morrer? Eu quero os louros da liderança, não é isso? Eu quero ter o meu carro especial, a minha vaga especial, liderança com autoridade. Ele está falando uma coisa simbólica. Atrever-se a morrer é atrever-se a viver o The Circle of Life, ciclo da vida. É o reinventar-se. É dizer para aquele sistema que ele tem que morrer para ressuscitar. Isso é liderar. Então, gente, desculpa dar essa notícia, né? Para muitos não será notícia, mas liderar não é fácil. Então, por que liderar? Porque vale a pena. Porque vale a pena mudar uma realidade para melhor. Vale a pena fazer o que o Simba fez, voltar e dizer, pessoal, eu estou aqui, vamos começar uma sociedade melhor. Vale muito mais a pena do que um bônus, do que um carro especial, porque agora eu fui promovido, né? Acho não, estou bem convencido de que o RH está diante de um chamado muito sério, né? O RH viveu anos de DP, né? Aí era claro, porque era DP. Aí virou RH e falou, agora eu fui promovido, né, de DP para RH. Aí o RH virou estratégico. A gente passou 20 anos escutando RH estratégico, RH estratégico, RH estratégico. Super importante, ninguém está questionando. Só que isso foi tão falado,
que eu conheço alguns RHs que são papagaio do CEO. Ele tipo assim, agora eu sou estratégico. Então, tudo que o líder formal fala, ele repete. É interessantíssimo. Ele fica assim, é isso aí, agora eu sou estratégico. Agora eu vou para as reuniões. Olha que maravilha, era tudo que eu queria. Sinceramente, na minha visão, o buraco é mais embaixo. O chamado não é só de ser estratégico. O chamado é de questionar a estratégia. O chamado é sentar com o líder da organização e com ele pensar a estratégia. O chamado é questionar as estruturas organizacionais. O chamado é pensar que é possível transformar organizações que, desde a Revolução Industrial, são pirâmides, caixinhas, né? E você fala, não é possível? Depois de 60, 70 anos, é piramidal, subir na carreira, escadinha. Não existe outra forma de ser uma pessoa realizada, um bom profissional? Né? E a gente continua falando disso. Os nossos termos são os mesmos. Então, gente, enquanto a gente não enfrentar esse chamado, e aí o Hakuna Matata é muito melhor, né? A pílula azul é muito melhor, vamos combinar, né? Você tem status, você tem salário, né? Tá tudo maravilhoso. Aí você vê uma coisa errada, o Robson deu um exemplo maravilhoso, atual, né? A mulher que grita, e talvez grita na nossa frente RH, e a gente não fala nada. Porque eu não quero me atrever a morrer. Eu não quero perder o meu cargo. Eu não quero perder o meu passe livre com o diretor, o presidente da organização. Gente, tudo isso que a gente está falando aqui hoje é extremamente real, é concreto. Não achem que é, poesia. O heróico é nesse sentido, é de dizer, eu aceito o que eu sei que eu tenho que fazer, ou eu vou virar ali, ó, na meia boca. Né? E eu acho que esse é o momento de a gente começar a assumir o nosso chamado e que a gente tem uma jornada heróica. Isso é o que eu gostaria de provocar, não em todos vocês, mas em todos nós. Vou fazer um anúncio do próximo Congresso do Rio de RH. A gente vai trazer esse tema, né? Organizações com alma, negócios com alma, criando uma nova economia. Vamos vitalizar, gente. Vamos falar de uma nova economia. Vamos falar de, em vez de organizações frias, vamos falar de comunidades conscientes. Não estou falando de ONG. Não estou falando de ONG. Estou falando de comunidades que geram lucro, mas que não é tudo em função do resultado, falando que as pessoas são importantes, que é o que a gente vê hoje. Eu estou falando de você começar no micro, no teu espaço, com os teus colegas. Desde dar bom dia até querer ser mais participativo. Vamos fazer mais colaboração, vamos trabalhar mais em conjunto, vamos ser menos hierárquico, vamos nos posicionar com educação. Dizer que não concorda com o diretor presente não é nenhum pecado. De forma educada, você não vai chegar, ô seu imbecil, você não vê que isso é ridículo? Aí você não vai fazer isso que o cara vai te demitir. Mas de maneira educada, por que não? Só que a gente tem medo. Então, eu acho que chegou a hora, pessoal, de a gente reinventar as relações organizacionais. E para refletir, e com isso eu termino, eu queria propor, e o Robson fez isso muito bem, né? Mas eu queria só, já que a gente está concluindo, propor o seguinte, proposta. Veja bem, só uma coisa. Não significa que todo mundo está no momento da decisão, aquele limiar da autenticidade que eu falei. Mas eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nesse auditório está diante de uma escolha mais consciente do que a que acabou de fazer, porque é o caminho da evolução. Então, uma sugestão para vocês. Se afastem do turbilhão, né? Depois da Avenida Brasil, último capítulo, ainda bem que é 6 horas, hein, Marta, esse final, que se fosse 9, ia ter 3 pessoas aqui. A Marta, né, a galera e mais nada, mais ninguém, né? E eu e você. Mas eu queria ver também o último capítulo, aí imagina. Depois da Avenida Brasil, acabou a Avenida Brasil, você dorme, aí amanhã, se você quiser amanhã, se não domingo, saia da loucura um pouquinho, deixa, a tua família adora estar com a tua família, mas vai um pouco para o deserto, se afasta um pouquinho e se pergunte, qual é o meu chamado hoje? Qual é o meu chamado? No meu caso é acabar a palestra, porque acabam de me dizer. Mas qual é o meu chamado? Qual é o legado que eu estou chamado a deixar? Seguinte pergunta. Qual é o caminho? Qual é a jornada? O que vai implicar? Qual é o trade-off? O que eu vou deixar de fazer? O que eu vou ter que romper que hoje eu não faço? Né? Que hoje eu faço. O que eu vou ter que romper da minha normosidade? O que eu vou ter que romper da pílula azul para tomar a vermelha? E qual é o caminho que eu vou fazer? Quais são as ações? O que eu vou fazer para isso ser uma realidade? Pessoal, é difícil, a jornada do herói não é fácil,
é desconfortável, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. E, sabe, eu vejo isso, assim, opções que eu tive na minha vida de replicar o que queriam que eu fizesse, que era outro script, o script não era meu. E não me considero heróico, mas ao dizer não e tentar ouvir a minha voz interior, nossa, a realização que às vezes eu vivo hoje na minha profissão é muito maior, pessoal. Vale a pena mais que salário, mais que status. Viver heroicamente, no sentido da autenticidade, é algo que vale a pena. Então é esse o convite que eu queria deixar para vocês, sair com essa decisão difícil de sermos todos heróis. Muito obrigado.